E queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP, na Avenida dos Italianos. Eu quero convidar vocês também para de segunda a sexta-feira, aqui pelo Facebook, eu, pastor Alberto Brasil, faço transmissão, faço estudo do Antigo Testamento, e eu quero convidar vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, estudo do Antigo Testamento com o pastor Alberto Brasil. Quero passar também para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Se você precisar de oração, precisar de aconselhamento, então eu estou disposto a te ajudar. O número do meu telefone é 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Deixa eu repetir para você, 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração. Quero cumprimentar minha querida Valéria. Valéria, que Deus te abençoe. Pode fazer o seu pedido de oração, eu vou trazer uma palavra de Deus e em seguida eu vou estar orando por aqueles que precisarem. Eu quero deixar para vocês, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo de número 11, somente o versículo de número 36. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Diz assim a poderosa palavra de Deus: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Querido, que versículo tão importante para a nossa vida, para a nossa compreensão, para o nosso discernimento espiritual, porque só num versículo nós já vemos a importância a qual o Senhor Jesus Cristo requer daqueles que queiram servi-los. Nós não somos obrigados a servir a Deus, nós não somos obrigados a confessar a Jesus como Senhor nem Salvador. Isso aí é uma opção daqueles que querem, que velam pela salvação de suas almas. Mas, se não quiser, não precisa obedecer. Mas a partir do momento, então, que eu e você declaramos, confessamos, como vai falar também em Romanos, no capítulo de número 10, nós vamos então confessar Ele como Senhor, como Salvador. A partir de então, nós precisamos andar dentro de regras, de estatutos e de ordenanças, a qual o Senhor tem para mim e para você. O apóstolo Paulo, aqui nesse versículo de número 36, ele diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós entendemos que na minha vida e na tua vida não pode haver nada mais importante, não pode haver nada que venha competir com o nosso amor por Deus. Não pode ter nada que nós possamos comparar, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um pai, nem o amor de um marido, de uma esposa, de um filho, de uma filha, nenhum outro amor pode ser comparado com o amor que nós temos que estar exercendo por Cristo Jesus. Mas, pastor, é verdade isso? Está escrito. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, por amor de mim, e não negar até mesmo a sua própria vida, não é digno de mim. Foi o próprio Senhor Jesus que declarou essa mensagem para que eu e você pudéssemos viver por Ele, para Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós vemos que Jesus também ficou registrado em Mateus, né?
quando Mateus aqui, Jesus está falando sobre a nossa caminhada, né? Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 6, versículo de número 32 e o 33, para nós compreendermos também o que nós acabamos de ler e aprender em Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Agora então, Mateus, capítulo 6, versículo 32 e o 33, diz assim: Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Nós entendemos, então, que aqui também registrado em Mateus, está se dizendo que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça. O que é o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus é obedecer. Quando Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho, e João Batista veio na frente, né, ali pregando, batizando no Rio Jordão, então era pregado o quê? O arrependimento. O arrependimento era pregado, era ministrado, e então ali Jesus Cristo também veio dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então tudo começa com arrependimento. Este arrependimento vai nos trazer uma clareza espiritual muito grande, porque quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que pelos meus pecados o meu destino seria outro completamente diferente do céu, e que Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida, ele, através do seu corpo, ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos estar então no céu quando o Senhor vier nos buscar. A partir deste conhecimento, então, eu e você temos que aprender a buscar primeiro o reino dos céus. Pastor Alberto Brasil, como é buscar primeiro o reino dos céus? Minha querida Márcia, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe também a sua vida, a sua casa. Obrigado por estar conosco. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é quando nós nos dedicamos a estar diante do Senhor em obediência, em verdade e em justiça. Porque Deus é justiça. Quando eu praticar uma injustiça, eu não posso querer a proteção de Deus. Eu não posso querer a bênção de Deus, porque Deus, em todo tempo, ele é justo. Deus não é justo hoje, amanhã não vai ser, depois deixa de ser e volta. Não. Deus, ele é justo em tudo quanto ele faz e exige que eu e você também venhamos ser justos em tudo quanto eu e você fizermos. Quer seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida social, quando nós temos que nos relacionar com outras pessoas. Quando nos relacionarmos, então, essa pessoa vai ver que você é uma pessoa digna, que é uma pessoa honesta. Antigamente, no tempo dos meus avós, no tempo dos meus pais, se contava que o fio, né, ali do bigode de uma pessoa era muito mais valioso do que uma assinatura que desse, firma reconhecida, cartório, tudo isso. Só o fio do bigode de uma pessoa era responsável para fechar qualquer que fosse o negócio, quer fosse comprar fiado, né, numa venda como era antigamente, quer seja comprar um imóvel, comprar uma fazenda, tudo era feito com um aperto de mão, porque se confiava que aquela pessoa era uma pessoa digna, era uma pessoa honesta. Quanto mais eu e você, que servimos a Deus, que buscamos ao Senhor, a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. O que passar disso, disse o Senhor Jesus Cristo, é de procedência maligna.
Não tem aceitação para os céus, pode ter aceitação para o homem, pode ter aceitação para mim mesmo, para você mesmo, mas para Deus não tem aceitação nenhuma. Então, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 32 diz: Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Está falando de quê? Está falando de vestimenta que você precisa, principalmente as mulheres que têm uma vaidade um pouco mais acerbada do que o homem, né? Então, as mulheres precisam dessas vestimentas. Então, Deus sabe que você precisa aí da maquiagem, precisa de tantas outras situações, como o homem também precisa. Então, o alimento cotidiano, nós precisamos, e Deus sabe que você precisa e que eu preciso também. O que eu não posso e você não pode é ficar preso a essas coisas, né? Eu só faço a obra de Deus se eu tiver todas essas coisas. Deus vai te conceder todas essas coisas a partir do momento em que você se desligar dessas coisas. Pastor, como é isso? Quando você der menos importância aos anseios, né, que tem todo homem, toda mulher, toda criatura, e primeiro colocar, como versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos aquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E isso tem sido, então, a tônica de hoje na vida do cristão. Nós temos nos preocupado até mais do que aqueles que não servem a Deus, com o que vamos ter amanhã, como vamos nos vestir, né, o que vai ser, está chegando aí final de ano, chegando Natal, Ano Novo, né, datas festivas, o que eu vou colocar na minha casa, que roupa vou vestir, o que eu vou comprar para colocar, né, porque tantas modernidades são lançadas nesse período, né? Eletrônicos, eletrodomésticos, tantas coisas. O homem mais voltado para carros, né? Quantos carros vão estar aí? E o que que eu vou fazer para comprar? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Voltamos então à carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo de número 11, versículo 36. Porque dele quem? Jesus Cristo. E por ele quem? Jesus Cristo. E para ele quem? Jesus Cristo. São todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo quanto eu fizer, tudo quanto você fizer, tudo quanto nós colocarmos a mão para fazer, nós temos que reconhecer que tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Faça como se estivesse fazendo para Jesus Cristo, e realmente estamos fazendo. O trabalho que você faz no seu ministério, na igreja a qual você é membrado, no seu local de trabalho. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e eu era novo convertido, e lá havia muitos cristãos. Quando eu cheguei já havia muitos cristãos e o ambiente não era bom naquele lugar. O ambiente era um ambiente assim onde havia muitas brigas e tal. E eu perguntei, eu havia acabado de chegar naquela empresa e eu fiz amizade com o rapaz. Eu perguntei a ele: será que se perguntar ao dono da empresa, será que ele permite fazer um culto ou depois do trabalho ou antes do trabalho para não tomar o tempo? E algumas pessoas me falaram: não, eles não vão aceitar, porque o dono da empresa, ele é espírita, a irmã dele também é espírita, é kardecista, e a mãe é católica, eles não vão aceitar. E eu falei: mas será que se pedir, ele deixa? Vai até lá você e fala com ele, que eu era locutor da loja. Se o locutor pediu, se pode fazer antes de começar o trabalho, eu dar uma palavra para cada funcionário, e depois, se não for antes, quando terminar. E esse rapaz foi e chamou o dono da empresa, né, seu Joel, e falou: seu Joel, o locutor novo, ele perguntou se o senhor permitiria que ele, antes de começar o expediente de trabalho,
ele fizesse uma oração e trouxesse uma palavra ali para os funcionários na parte da manhã, antes de abrir a loja, se o senhor permite. Sabe o que o dono disse? Chama ele aqui. Fala para ele que é uma ótima coisa que ele vai fazer. E a irmã dele era gerente da loja. Ele falou, é bom porque minha irmã vai ouvir também a palavra de Deus. Eu vou convocar todos os empregados para estarem ali. E eu fazia isso, eu chegava de manhã bem cedo, preparava o sermão, a ministração, e quando eu preparava, chamava todos e eles ouviam. Eu pregava uma palavra de 10 a 15 minutos, depois fazia uma oração pelos donos, pelos funcionários, por todos, pelas filiais. E assim eu fiquei 8 anos naquela empresa, muitos dali se converteram. Mas quando eu não estava, porque eu saía do trabalho às 17 horas, então fechava a loja 18, 19. O dono chegava para os funcionários que eram cristãos e dizia assim: vocês só são cristãos quando o seu Alberto está aqui, porque a partir do momento que ele sai, vocês começam a fazer tudo de novo. Olha, no horário de almoço, era uma hora de almoço, as pessoas ficavam que eram cristãs. Elas ficavam escondidas, porque era grande o galpão, ficava escondida lá para ver se ficava uma hora e meia, descansar meia hora a mais. Aonde já se viu um cristão agir assim? O patrão tinha que ir até lá e chamava pelo nome e a pessoa aparecia e falava, vem cá, que hora que tu veio almoçar? Ah, foi uma hora. Então, são 2h30, você passou meia hora. Não sabe que é uma hora? E comigo acontecia exatamente o contrário. Eu entrava, vamos supor, meu horário fosse de meio-dia às 13, eu entrava meio-dia e quando fosse meio-dia e 55 eu já estava no meu local de trabalho preparando para começar. Sabe por quê? Nós fomos chamados para dar exemplo. Nós fomos chamados para ser modelo, como Jesus Cristo falou. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder a propriedade, vai se tornar insípido, quer dizer, perde o poder de salgar, de conservar, não vai servir para mais nada, a não ser ser pisado pelos homens. E é o que nós vemos hoje. E diz também nesse mesmo texto, vós sois a luz desse mundo, né? Então, aonde há trevas, com a nossa luz as pessoas começam a enxergar um pouco melhor aquilo que Deus quer para a vida de cada um. Então, durante o tempo que eu fiquei ali, eu vi muitas pessoas se converterem pelo testemunho que nós devemos dar no local de trabalho, na faculdade, na escola, aonde nós formos, no mercado, na fila do mercado, aonde formos, nós temos então que dar um testemunho e mostrar ali então que Deus é quem rege a minha vida. Eu tenho que demonstrar, ainda que me cause dor, que me cause sofrimento, eu tenho que demonstrar que o Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo, falando aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36, diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo quanto eu fizer, tudo quanto você fizer, tudo quanto nós colocarmos a nossa vida perante o Senhor, tem que ser pensando que é para Deus, não é para o homem que você trabalha, embora seu representante ali seja um homem. Então, Paulo vai falar também nas suas cartas dizendo, olha, vocês vão trabalhar para um senhor, vocês vão ser empregados para um senhor humano. Se ele for bom, vocês têm que trabalhar bem. Se ele for ruim, vocês têm que trabalhar bem também, porque ali vocês têm que representar a Deus para que vejam Jesus Cristo na sua vida. Então, tudo quanto eu fizer, como diz a palavra, tudo quanto vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer bem, nós temos que fazer direito para honrar a Deus, para representar a Deus com a nossa vida neste tempo. Amém? Então, esta é a palavra que eu queria trazer para vocês nesse dia. Uma palavra que nós devemos saber que a nossa vida é para Ele, a nossa vida é por Ele, porque João 3,16 vai dizer no texto que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, a vida eterna foi nos dada de graça, foi pela graça de Deus, mas não é para vivermos de qualquer maneira. Não é para vivermos da maneira que eu quero. Está conosco também meu amigo Waltenberg Lima de Melo. Que Deus te abençoe, meu querido amigo de tantos anos. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou findando então essa palavra, voltando mais uma vez a palavra que eu trouxe para vocês aqui, né, que fala lá em Mateus, né, no capítulo de número 6, aonde nós acabamos de ler, capítulo 6, versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe a vida dos meus amados, das minhas amadas e queridas irmãs. Eu vou estar orando por você agora, vou estar apresentando a sua vida diante de Deus e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu te louvo pela essa palavra e eu quero colocar a cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, que tem nos pedido oração, meu Pai, no decorrer, meu Pai, de toda a semana, de segunda a sexta e também neste dia de hoje. Abençoa, Pai, em cada necessidade, em cada causa que tem sido apresentada a Ti. Abençoa o Teu povo, fica conosco, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos agora à bênção apostólica e eu convido vocês para de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, aqui mesmo pelo Facebook, eu trago o estudo do Antigo Testamento. Nós começamos no livro do Gênesis, já estamos no primeiro livro de Samuel, e Deus nos permitindo, nós vamos ler todo o Antigo Testamento, estudar todo o Antigo Testamento, e depois estaremos entrando também no Novo Testamento. Então, de segunda a sexta-feira, pelo Facebook, sempre às 19 horas, eu, pastor Alberto Brasil, trago então esse ensino para vocês. Vamos à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.